Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Natália, eu sou psicóloga e nesse podcast eu faço uma análise de personagens de séries e filmes. Hoje eu vou trazer para vocês a análise de um dos antagonistas mais favoritos da televisão, o Negan de The Walking Dead. O podcast já conta com a primeira temporada completa, com 6 episódios, e a segunda também com 6 episódios. Todos os episódios estão disponíveis no meu canal do YouTube Psi Séries e também no Spotify. Mas antes da gente começar a análise, não esquece de me seguir nas redes sociais, @psinataliabruning no Instagram e @psinataliab no Twitter. Já aproveita para ativar o sininho e sempre ser informado quando sair uma análise nova. Aproveita para se inscrever no meu canal também, para eu poder continuar trazendo novas análises para vocês. Sabemos que a série The Walking Dead já foi uma das séries de maior sucesso da televisão. Ela iniciou lá em 2010 e conta sobre um cenário pós-apocalíptico, onde o personagem principal, Rick, acorda em uma cama de hospital após ele sofrer um acidente no trabalho, que ele era, xerife da cidade. Só que aí, quando ele acorda, ele se depara com uma nova realidade. O mundo que ele costumava viver, foi tomado pelo que eles chamam de Walkers, que seriam, os famosos zumbis que a gente conhece. Sendo assim, o personagem passa por inúmeras dificuldades para encontrar a família dele e manter todos que estão à sua volta vivos. Porém, os Walkers não são as únicas ameaças, então tem muita gente que ainda estava viva, espalhada pelo mundo e que acabaram formando seus grupos para poder sobreviver com os mínimos de recursos oferecidos dentro desse cenário. Durante a série, o grupo de Rick se depara com alguns rivais, como o Governador e outros grupos pequenos. Porém, durante a 6ª temporada, a gente é apresentado um novo grupo de sobreviventes, que é liderado pelo Negan, os Salvadores. Ao se deparar com esse grupo, o Rick toma decisões para proteger o grupo dele. E essa decisão envolve matar todo mundo dos Salvadores que eles poderiam conseguir. Isso porque o Rick já utilizou de diversas estratégias de aproximação e afastamento de pessoas desconhecidas ao longo da série. E isso já gerou muitas consequências negativas para ele. Então muitas pessoas se voltaram contra ele, tentaram acabar com o grupo dele. Outras se aproximaram e conseguiram somar mais no grupo. Só que aí, a partir da 6ª temporada, ele percebe que o grupo de Salvadores não é um grupo que iria ceder a liderança, nem o espaço, e muito menos ter um lado humanizado para conviver com o grupo do Rick. Então, sem nem ter conhecido ainda o líder, que era o Negan, ele toma essa decisão de exterminar todo mundo para a própria segurança do grupo dele. Obviamente, essa decisão do Rick tem consequências, ele acabou matando muita gente do outro grupo, e isso faz com que o Negan seja finalmente apresentado para nós na série, porque até o momento, todo mundo que eles perguntavam qual era o teu nome, todo mundo falava que era Negan, então ninguém sabia de fato quem que era o Negan. Mas aí, no comecinho, acho, do final da 6ª temporada, pro começo da 7ª, a gente é apresentado o real Negan. Onde a gente tem, aquela cena que acho que até quem nunca viu o The Walking Dead deve conhecer. Foi quando o Negan sequestrou alguns do grupo do Rick, inclusive ele, e decidiu punir o Rick pelo que ele havia feito. E essa punição acaba sendo a morte do Glenn e do Abraham, que eram personagens muito importantes para a história e possuem um grande favoritismo dos telespectadores. E a punição em si não foi algo simples, chegou lá e deu um tiro, enfim, como nos foi apresentada a Lucille, mas foi extremamente cruel. O bastão de beisebol, que ele carrega com ele. E nesse momento, nessa cena, ele dá várias pancadas na cabeça dos dois até os dois morrerem. Através dessa cena, que foi extremamente forte, fez a gente questionar muito sobre esse perfil de liderança do Negan. Inclusive, nos faz pensar se ele, diante dessa violência, ele não teria um transtorno de personalidade antissocial, a famosa psicopatia. Só que pra gente poder entender isso e realmente pensar, não, de fato, ele tem ou ele não tem, a gente precisa voltar um pouquinho antes desse acontecimento, que inclusive foi mostrado na série, depois nas últimas temporadas, que era antes do Negan ser o líder dos Salvadores e antes do Apocalipse também. E eu fico muito feliz que foi mostrado isso na série justamente pra gente poder entender toda essa dinâmica do personagem. Então a gente sabe que ele era casado, ele trabalhava como professor de educação física, se não me engano, e tinha uma vida super comum, nada de extraordinário. Porém, ele tinha alguns comportamentos que prejudicavam o relacionamento com a esposa dele. Ele era super infiel com ela, não era um bom marido. Então isso deixava o relacionamento completamente destabilizado. Porém, depois que o Negan descobre que a esposa dele, que o nome dela é Lucille, ela tá com câncer já bem avançado, e isso faz com que ele comece a mudar alguns comportamentos. Ele se torna mais presente, demonstra mais arrependimento pelas atitudes dele, tem um pouco mais de empatia e também sente muita culpa por tudo que ele fez no relacionamento, como ele era com ela. Então, dentro desse episódio, mostra todo o passado do Negan e nesse momento eles estão lutando contra o câncer da esposa dele, que é quando o apocalipse começa. E aí realmente entram as novas dificuldades deles como casal. A esposa dele chega no momento que ela não tem mais as medicações necessárias
porque o mundo se desestabilizou com os Walkers. E ela não tinha mais nenhum suporte médico, e aí nenhum medicamento também correto. E aí o Negan acaba sendo o único responsável por fornecer isso para ela dentro do possível. E nisso a gente vê a falta de habilidade que o Negan tinha até em lidar com os Walkers. Tanto que uma das cenas, né, ele quase não consegue matar o zumbi e a esposa dele tem que vir intervindo naquela situação porque ele não estava dando conta. Então a gente já consegue ver que aí é um perfil completamente diferente de quando a gente conhece o personagem nessa 7ª temporada. Então, com as medicações da esposa dele acabando, ele precisava dar um jeito de conseguir mais, né? Afinal, ela sentia muita dor, precisava das medicações. E aí, em uma dessas tentativas, ele se depara com outro grupo que tem essas medicações, mas para que ele consiga, ele precisava roubar, sem que ninguém saiba. Até para não precisar entrar num conflito. Claro que isso não dá certo, né? Esse pequeno grupo descobre ele. Só que no final ali, ele consegue render os líderes do grupo. E ali a gente começa a ver uma outra postura do Negan, porque na verdade esse líder de outro grupo começa a debochar dele, né, falar da esposa, tudo mais. Então isso deixa ele com uma postura mais agressiva, né, aquela postura de antagonista que a gente conheceu quando ele entra na série. É uma postura que ele adotou por desespero naquele momento, afinal ele não tinha outro recurso para salvar a esposa, e era a única chance dele conseguir alguma coisa, e aí ele começa a despir dos princípios éticos e morais, que ele ainda tinha um pouco antes. E já começa a utilizar da manipulação, do sarcasmo nas palavras, que a gente sabe que esse é mais o perfil dele, né, depois ali do Apocalipse, depois quando ele já é o líder dos Salvadores. E aí ele acaba matando o líder daquele grupo de uma forma bem cruel também. Depois de adotar esse comportamento, o Negan volta para casa com as medicações, porém a esposa dele já não está mais viva. E é ali que a gente vê a completa mudança de comportamento do Negan. Afinal, ele saiu, não conseguiu se despedir da esposa direito e chegou em casa e ainda teve que tomar a atitude de matar ela porque ela já estava transformada. Então, aspectos que nos ajudam a compreender o perfil do Negan. Ele é alguém que na 6ª temporada, quando nos é apresentado, é manipulador, cruel, carece de empatia, porém, perceba que esses traços não são da personalidade do Negan, e sim são comportamentos que ele adota. O luto mal elaborado da esposa foi um dos fatores principais para essa mudança de comportamento. Afinal, ele não teve tempo de se despedir, né? Depois de tanto que ele lutou para a esposa permanecer viva. A gente também percebe o sentimento de culpa atrelado àquela perda, pelos comportamentos infiéis dele no passado, por ele ter matado aqueles homens anteriormente para não ter sucesso em salvar a esposa dele, e também, né, o fato da série ser ambientada em um universo tem muitas ameaças e poucos recursos para sobreviver. Um ambiente que é extremamente estressor para qualquer indivíduo. Juntando tudo isso, a gente percebe que o Negan muda de comportamento puramente para sobreviver. E aos poucos, o comportamento dele vai ficando cada vez mais agressivo. A gente não consegue ver exatamente como ele construiu aquela comunidade dos Salvadores, mas sabemos que o Negan é alguém que segue muito restritamente as regras que ele mesmo adota. Ele não é tão impulsivo, apesar que muitas vezes pareça, mas ele entende bem a mecânica da sobrevivência nesse universo. Então ele utiliza de métodos de punição para continuar mantendo a comunidade de que ele se tornou líder. E o perfil do Negan é um perfil de liderança. Esse sim é um traço da personalidade dele que foi reforçado e estimulado durante essa liderança dos Salvadores. E depois de todos esses eventos, ele se torna muito um ditador. Ele é um ditador dentro daquele ambiente. E ele segue as regras dele e espera que todos façam o mesmo. É um perfil muito diferente do Governador ou da Alpha, por exemplo, que são antagonistas que a gente via que encarecia de muita empatia, que não seguiam regras, criavam as regras deles, mas para punir ou para conseguir manter o grupo vivo, eles não estavam nem aí para as regras, eles agiam de acordo com os impulsos. Eles não eram vilões que somente os fatores ambientais mudaram seus comportamentos. Então, eu acredito que o Negan não possua um transtorno de personalidade antissocial, que muitos podem pensar, apesar de ter comportamentos bem violentos. Lembrando que essa é a minha percepção e essas análises aqui não são análises que a gente possa utilizar como parâmetro para a gente ficar se diagnosticando ou diagnosticar alguém. A avaliação psicológica é muito mais complexo que isso e é um trabalho muito sério. Mas enfim, diante disso, os fatores que me fazem pensar que ele não possui esse transtorno é devido aos comportamentos dele serem adquiridos ao longo do tempo, e em situações extremamente estressantes. O mundo de The Walking Dead é obviamente fora da nossa realidade, então, baseado nas necessidades daquela realidade, o comportamento do Negan não é tão fora dos padrões de comportamentos dos outros personagens. São comportamentos extremamente violentos, mas que dentro da série foram quase que normalizados, porque precisavam se proteger de alguma forma. O Rick mesmo tem vários comportamentos super problemáticos, inadequados e violentos, mas a perspectiva da série, como a gente vê que eles são os bonzinhos, a gente às vezes não dá tanta importância.
Claro que tudo isso que eu tô falando não é uma justificativa pra passar pano, né, nos comportamentos do Negan, muito pelo contrário. Mas eu vejo que o meio que ele vive fez com que ele criasse os mecanismos dele que o defendam. E ele, querendo ou não, permaneceu vivo com esses mecanismos. Então, obviamente, ele ia ficar repetindo, porque estava dando, né, de certa forma, estava dando resultado. E aí, depois a gente observa que após ele perder a guerra contra o Rick, ele inicia, né, o arco de redenção. Afinal, a ideia do Carl de não matar e se prender o Negan fez com que ele reavaliasse as atitudes dele. Então, para ele era basicamente: preciso matar todo mundo que seja uma ameaça para minha vida e para o que eu construir. E quando o Rick dá a oportunidade dele continuar vivendo em troca de uma mudança comportamental, ele acaba repensando e vê que não necessita mais fazer aquilo para se manter vivo naquele meio. Claro que ali foram provavelmente uns 7 anos preso e refletindo sobre, mas claramente foi efetivo. Pois apesar dele não confiar em muitas pessoas até o momento, ele não repetiu aqueles comportamentos, exceto, né, nas situações que foram necessárias e que para ele ofereciam riscos. E mesmo assim foi diferente do que das outras vezes. Ele estava com um perfil, né, não estava mais tão cruel, apesar de teve alguns momentos determinados na série que ele parece que volta com aquele comportamento, mas logo muda de ideia. Então ele tá ali se adaptando de novo naquele meio. É um perfil muito diferente do governador, por exemplo, que tinha um perfil de não se importar, nem com aqueles que eram aliados dele. E ele também cometia inúmeras crueldades, mas sem demonstrar nenhum remorso. E certamente, se fizessem o mesmo com ele, né, de prender, que eles fizeram com o Negan, eu não vejo que ele teria uma mudança de comportamento como o Negan teve. Não que o Negan demonstrava, né, muita empatia, enfim, não era o cara mais empático do mundo, mas até o que foi mostrado na série, em muitos momentos, ele apresentou um lado mais humano, de se colocar no lugar do outro e buscar ajudar o outro além de si mesmo. Então esse ponto é importante, né? Ele, querendo ou não, ele se alia àquela comunidade e ele cria estratégias para poder ajudar as pessoas que prejudicaram ele. Então essa mudança é bem significativa pro Negan. A série em si, né, explora todos os aspectos ligados a essa parte de humanidade, de empatia, de comportamentos. Afinal, nenhum personagem na série conseguiu manter todos esses comportamentos adequados, né, de hoje em dia, depois de um tempo. Afinal, eles tinham que se adaptar dentro daquele meio. Então, The Walking Dead sempre foi uma série bem complexa e sempre trouxe aspectos de moral, de ética, do ser humano em si, e é extremamente interessante tudo isso. Mas em relação ao Negan, por hoje, eu vejo que essa é a análise principal, né, a gente avaliar esses aspectos. E eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Curte esse vídeo se você gostou, pode comentar aí embaixo para sugestões ou se você concorda. Espero que tenham gostado e até a próxima.